Oi, gente boa! Aqui a gente está começando o nosso curso sobre verbo. Primeira aula, eu quero te mostrar o nosso objetivo. Nosso primeiro objetivo é isso aqui, ó. Chegarmos a um concurso desse, a uma questão dessa. Essa tem a identificação do IBGE aqui em cima. Então a gente vai ter que dar conta de fazer isso aqui, e bem explicado. Não é no chute, não é no cruzamento de dados, é na análise mesmo da conjugação verbal e na flexão verbal. Tá? Então eu coloquei isso aqui só para te mostrar qual que é o nosso objetivo. Para chegar a isso aqui, eu vou apagar, que isso aqui não nos interessa agora. Isso aqui vem depois de umas 2 ou 3 aulas. Eu vou chegar a essa questão aqui. Para que serve o verbo? Isso aqui eu montei agora. O verbo indica a ação de um sujeito. Como eu tenho vários sujeitos, eu tenho também diferentes ações do verbo. Essa ação, ela aparece através da flexão verbal. O que é uma flexão verbal? É quando o sujeito muda, a flexão verbal também muda. Na realidade, nós temos 3 pessoas aceitas por um verbo e não 6. Em muitos cursos aparece assim, são 6 pessoas do verbo. Na realidade, não são 6 pessoas, são só 3. Eu tenho a primeira, a segunda e a terceira pessoa, pessoas do singular, e eu tenho a primeira, a segunda e a terceira pessoas do plural. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, elas vão ter uma flexão. Primeira, segunda e terceira pessoas do plural, elas vão ter outro tipo de flexão. O que é flexionar um verbo? É colocar o verbo corretamente aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui eu, tu, ele, nós, vós, eles, são pronomes pessoais do caso reto. Eu coloquei uma interrogação aqui ao lado. Por que eles são pessoais do caso reto? Porque eles só podem ser utilizados pelo sujeito. Esse mitis, sinus, vos, que eu vou colocar aqui nessa forma também, só podem ser utilizados como complemento do verbo. Então, eles são pronomes pessoais do caso oblíquo. Vírgula. Portanto, vírgula, são pronomes pessoais do caso oblíquo. Eu não sei nada do verbo. Ótimo, eu quero te pegar assim, sem saber nada mesmo. Aqui eu montei essa tabelinha de cima para você ver como é que funciona. Primeira pessoa do singular eu, segunda pessoa do singular tu, terceira pessoa do singular ele, primeira pessoa do plural nós, segunda pessoa do plural vós, terceira pessoa do plural eles. A grande massa dos estudantes, a grande maioria, a grande fatia da galera que estuda, o problema está aqui, no tu e no vós. Porque eles sempre vão ter uma flexão diferente daquilo tudo que você está acostumado a fazer com o verbo. Aí a galera cai nesse ponto. Antes de começarmos, a gente tem que analisar o seguinte. Para você falar que o verbo está em determinada posição, de determinado jeito, você tem que falar o seguinte. Você fala sobre o modo do verbo. Quais são os modos que eu tenho? Eu tenho um primeiro modo que é chamado infinitivo. O que é um infinitivo? Por exemplo, eu vou pegar um verbo regular. O que é verbo regular? Daqui a pouco eu te falo isso. O verbo nadar, nesse caso aqui, ele está no infinitivo. A princípio, porque termina em R. Tem uma forma verbal que termina em R também, mas vai deixar para frente. Aí depois a gente desfaz isso aqui que a gente está falando. Mas infinitivo, você lembra de infinito. Quem nadar? Você não sabe, não está apontando para lugar nenhum. Então, o infinitivo do nadar. Qual é a pessoa do nadar? Não tem pessoa aqui. Então, eu tenho o modo infinitivo, eu tenho o modo indicativo. Quando eu falo do modo infinitivo, eu falo que ele não. Qual que é a função do infinitivo? É desconhecer a pessoa a quem ele se refere. O modo indicativo, você pega, por exemplo, deixa eu fechar isso aqui. Você pega o modo indicativo e coloca assim, nado. Por que ele se chama indicativo? Entre parênteses, ele serve para dar certeza sobre uma ação que foi feita, que está sendo feita ou que será feita. Então, eu vou dar certeza. Esse é o modo indicativo. Ele indica uma certeza sobre uma ação que foi feita, que está sendo feita ou que será feita.
Pois eu tenho um modo subjuntivo, que eunade. Ele vai dar subjetividade, ou seja, imprecisão. Ele não dá certeza ao sujeito. Depois eu tenho as formas nominais. Eu andei olhando na gramática do Domingos Pascoal Segala e do Pasquale Ciproneto, eu achei as formas nominais abrangendo o infinitivo, que não é muito legal a gente aprender isso agora. Então, as formas nominais eu tenho nadando, que é um gerúndio, e tenho nadado, que é o particípio. Qual é o nosso objetivo nas primeiras lições? Fazer o verbo no indicativo, no modo indicativo. Então, nós já descobrimos que existe. Para você fazer uma conjugação verbal, você precisa, para uma flexão, que a galera conhece como conjugação verbal, você precisa, primeiro, conhecer a pessoa. Lembra disso? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Segundo, conhecer o modo do verbo. Terceiro, conhecer o tempo do verbo. Aí sim, você e eu estaremos preparados para fazer qualquer exercício relacionado a verbo. Então, primeiro, conhecer a pessoa. Quais são as pessoas? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Conhecer o modo do verbo, que está aí em cima. Eu vou citar alguns. Indicativo, subjuntivo. Ah, mas seu curso está muito devagar. O meu curso é voltado para quem tem dúvida, quem não conseguiu aprender os lances. Então, o meu objetivo é esse. É fazer tudo bem mastigadinho, bem lento, sacou? Replicando os comentários, devolvendo para a tela aquilo que eu leio. Terceiro, conhecer o tempo do verbo. Quais são os três tempos possíveis? Passado, que é também chamado de pretérito, presente e futuro. Acabou sua conjugação verbal, acabou sua flexão verbal. Você precisa disso daqui para fazer a sua conjugação verbal. Ok? Só isso daqui, você conhecendo a pessoa, conhecendo o modo do verbo e conhecendo o tempo do verbo, você consegue fazer qualquer coisa. Há se destacar o seguinte: muita gente confunde isso aqui e fica desesperado quando vê pretérito disso, pretérito daquilo. Não se desespere. Pretérito será sempre passado. Pretérito significa passado. A etimologia de pretérito é passado. Os verbos regulares. Por que eles são chamados de verbos regulares? Porque eles têm um pedacinho que não muda. Vou pegar o verbo cantar. Eu canto. Esse pedaço aqui que eu assinalei para você não muda. Tu cantas. Esse pedaço não muda. Ele canta. Esse pedaço não muda. Vamos agora para o futuro do subjuntivo. Quando eu cantar, esse pedaço continua não mudando. Quando vós cantardes, esse pedaço continua não mudando. Então, esses verbos regulares, você pode contar com esse pedaço que não muda. Esse pedaço é chamado de radical do verbo. Então, o radical dos verbos regulares jamais se altera. Já o nosso problema está aqui para baixo, os verbos irregulares. Que exemplo de verbo irregular que você me dá? Eu vou pegar o verbo ser. Vamos tentar conjugar o verbo ser. Olha que confusão que dá. Eu sou. Tu és. Ele é. Nós somos. Vós sois. Eles são. Observe que na conjugação do verbo ser, tudo mudou. Não tem nada parecido com nada. A gente não pode pegar nenhum radical, nenhum pedacinho igual. Então ele é todo diferente. Então nosso foco é estudarmos muito os verbos irregulares.
Porque o verbo regular, ele já vai te dar uma dica, que é o radical, que jamais se altera. Os verbos irregulares, eles flexionam totalmente, vírgula, inclusive o radical. Como eu vou flexionar o radical, eu vou falar que ele não tem radical. O verbo ele muda. Há várias definições para verbos irregulares. Tem os verbos defectivos, os verbos anômalos e por aí vai. Nosso objetivo é descobrir quais são os verbos regulares, os verbos irregulares. E com os verbos irregulares tomarmos bastante cuidado. Vamos agora para uma tabelinha bem simples. Nessa tabela aqui, que é a famigerada tabela dos cursos, em que muitas pessoas olham e não conseguem distribuir os verbos aqui dentro, nada mais é do que uma tabela para você localizar o verbo no modo que eu indiquei aqui, que nesse caso será o modo indicativo, e os tempos. Quais são os 3 tempos? O presente, o pretérito, que é o passado, e o futuro. Então tem essa primeira linha aqui que vai derivar as próximas. Presente, passado e futuro. Como você vai usar o presente? O presente é agora. O futuro é amanhã. E o pretérito é ontem. Então eu vou fazer uma brincadeira contigo. Você vai olhar essa próxima tabela que eu tenho aqui, desse cantor que eu gosto demais, que é o Ozzy Osbourne. O Ozzy está usando um verbo regular, que é o verbo cantar. Ontem, presta bem atenção no que eu vou te falar uma coisa. Com certeza eu posso te afirmar isso, que ontem ele cantou. Então ele chegou no palco e conseguiu apresentar o seu show. Então ele foi perfeito, cara, perfeito. Nó, brilhante. Segunda situação, ontem ele cantava. Peraí, ele estava cantando, no meio do show ele passou mal e teve que parar. Então ele foi interrompido. Quando ele foi interrompido, eu vou falar que o show dele foi imperfeito, cara. Não foi legal, não. Eu não curti, não. O showzinho dele teve que parar. Mas eu me lembro, cara, de uma época em que o Ozzy cantara uma coisa de louco. Ele cantara. Mas isso faz quanto tempo? Há muito tempo. Lembrando que o verbo haver utilizado como tempo passado, eu não posso colocar o atrás aqui, né? Não posso fazer isso. Então, há muito tempo. Quando eu faço há muito tempo, eu uso mais do que perfeito. Mas foi muito bom o show dele. Mais que perfeito. Há muito tempo, ele cantara de maneira espetacular. Foi mais que perfeito. Então, ontem ele conseguiu apresentar o show dele. Ele cantou, foi perfeito. Semana passada ele cantava, mas ele foi interrompido porque estava passando mal, parece que ele bebeu umas e no meio do palco ele passou mal. Foi imperfeito o show dele. E como é que ele cantara há muito tempo? Há muito tempo, há 10 anos, há 20 anos, ele era mais que perfeito, ele cantava demais. E hoje? Hoje ele canta. E amanhã? Eu posso te dar 2 possibilidades. Amanhã eu posso te afirmar, porque eu conheço o Ozzy, posso afirmar, e eu sei que ele vai cantar. Então ele cantará. Bacana. Então é um futuro de uma coisa que eu estou afirmando agora. Então é um futuro de um presente. Eu conheço o cara agora, e eu estou te afirmando agora que ele vai cantar, então ele cantará. Agora, se eu pudesse voltar, né, lá no passado, e visse a vida dele, uma vida com muita gandaia, muita bebida, muita farra, se eu estivesse no passado, eu podia duvidar. Duvidar de quê? Ele não daria conta de cantar. Então, ele iria cantar. Então, cantaria, olhando para o passado. Bom, olhando essa disposição que eu coloquei para você. Se é ontem e ele cantou, foi perfeito. Se é antes de ontem, ele cantava e foi interrompido, o show foi imperfeito. Se foi há bastante tempo e ele conseguiu cantar, foi mais que perfeito o show dele. E hoje? Hoje ele canta. E amanhã, se eu conseguir afirmar
hoje que ele vai cantar amanhã, então ele cantará. Se eu duvidar que ele não vai dar conta, a vida dele é violenta demais, ele bebe pra caralho, ele sai à noite, passa, sacou, levando a vida de qualquer maneira, de repente ele até iria cantar, mas acho que ele não vai dar conta não, então ele cantaria passado. Você tem que pegar essa tabela aqui, que eu coloquei para você, e jogar esse raciocínio aqui, nessa tabela aqui em cima. Se você fizer isso, você descobre todas as flexões verbais. Por que flexões verbais? O que são flexões verbais? São as mudanças pelas quais passam os verbos para se adequarem aos tempos dos modos. Então é isso que a gente vai fazer no próximo passo. Eis aqui a tabela completa formada pelo verbo cantar, que é um verbo regular. Note, em primeiro lugar, que em todos os formatos do verbo, vamos falar assim, porque o certo é flexão. Vamos olhar todos os formatos, todas as grafias desse verbo, nós temos esse pedaço aqui, que é o cante. Em qualquer lugar aqui você encontra o cante. Eu posso encontrar aqui, aqui, aqui para baixo, em qualquer lugar. Daí você olha e afirma que esse é um verbo regular. O que é um verbo regular? É um verbo que não muda o radical. Mas você também tem que explicar o que é isso daqui. Isso aqui é chamado de vogal temática. E a vogal temática, mais uma outra letrinha que vem depois dela, é conhecido como tema. O tema forma a desinência verbal. O que é desinência verbal? É a parte do verbo que acusa o seu modo, o seu tempo e a sua pessoa. Já falei anteriormente nessa videoaula que há tabelas na internet. Inclusive, a partir de agora, eu vou disponibilizar uma aí. Vou colar uma depois da matéria toda, eu vou disponibilizar uma tabela de desinências. Se você tem dificuldade para decorar, decore. Se você não tem dificuldade para decorar, compreenda o que eu quero dizer. Se você se lembra do sujeito oculto, que era chamado sujeito oculto ou desinencial, por que ele era também chamado sujeito desinencial? É porque eu consigo saber, através da sua desinência, quem é, em que modo que está e que tempo que está. Por isso que é desinencial. Então, desinencial, o sujeito está escondido na desinência do verbo. Tenha certeza de que o radical de um verbo regular não muda, jamais. Então, quando eu retiro o radical do verbo, eu encontro o tema. O que o tema é? É a vogal temática, que é essa vogalzinha que vem aqui, essa vogalzinha que vem aqui, e todas as vogais que aparecem para baixo, mais a desinência verbal. Então, olha aqui, o verbo cantar, eu deixei bem desenhado aqui, não ficar digitando para ganhar tempo. O verbo cantar, radical cante, tema, vai ser ar. Quando eu tenho o final em ar, eu vou falar que é da primeira conjugação. Cantar, nadar. Quando eu tenho os verbos terminados em er, eu vou falar que é o verbo da segunda conjugação. Correr, escrever. Quando eu tenho os verbos terminados em ir, eu tenho os verbos da terceira conjugação. Partir, dormir. E quando eu tenho os verbos terminados em or e todos os seus parentes, eles fazem parte da segunda conjugação. Como assim fazem parte da segunda conjugação? Porque a nossa língua brasileira pertence à língua portuguesa. E a nossa gramática brasileira veio da gramática portuguesa. Em Portugal, os verbos por são pronunciados como poer. E todos os seus derivados, todos os seus parentes. Então, nós copiamos essa gramática aqui para o Brasil. Por isso, o verbo por, ele entra na segunda conjugação. Então, olhando para essa tabela, eu quero tentar aplicar o desenho do Ozzy, aplicar o tema, aplicar o radical e tentar descobrir cada um desses aqui. Eu canto, tu cantas. Eu vou chegar aqui, vou marcar o radical desse pedaço. O que sobrou é tema. O tema mais a desinência vão me mostrar
qual a pessoa fala, qual o tempo verbal e qual o modo verbal. Mais um radical, olha ele aqui. Mais outro radical, olha ele aqui. Mais outro radical, olha ele aqui. Ah, pula para o lado de cá. Tem radical aqui? Tem, olha ele aqui. Por que eu vou encontrar o mesmo radical? Porque o verbo é regular. Então, eu canto, tu cantas. Ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Ontem foi perfeito, não teve problema com ontem. Ontem para mim foi perfeito. Então ontem eu cantei, tu cantaste, coloquei ponto de exclamação, porque o tu é diretamente ligado ao vós. São as duas pessoas que me dão problema na hora da conjugação em termos de atenção. Ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Imperfeito, estava fazendo e foi interrompido. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava. Nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. Mais que perfeito. Não foi perfeito, foi mais do que perfeito, mas isso tem um bom tempo já que acabou. Então eu cantara, tu cantaras, ele cantara, nós cantáramos, vós cantareis, eles cantaram. Hoje eu posso afirmar que se eu continuar assim bem, se eu continuar treinando bastante, eu lhe dou a certeza de que eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Agora, se você continuar com essa vida, nessa bebedeira, nessas noitadas, você não vai dar conta de cantar, não. Então, de repente, você vai, sacou, não vai dar conta, vai parar pelo caminho. Então, ou eu, ou ele, ou nós, ou vós, ou eles. Então, eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, nós cantaríamos, vós cantaríeis, eles cantariam. Agora vamos fazer uma tabela dessa para um verbo da segunda conjugação. Vamos fazer agora o verbo escrever, que também é um verbo regular. Lembrando que eu estou trabalhando somente com verbos regulares. Presente, eu escrevo. Tu escreves. Ele escreve. Nós escrevemos. Vós escreveis. Eles escrevem. Dá para pegar o radical disso aí? O radical está aqui, ó. Em todos eles, esse é o radical. Não mudou. Então, verbo da segunda conjugação, verbo terminado em er, eu tenho o mesmo radical para todos eles. Se eu quiser copiar o radical, eu posso copiar. Eu vou deixar esse radical aqui só para você ver que ele vai simplesmente ocupar todos os lugares. Quer ver como é que funciona? Então, agora eu escrevo, né, que nós fizemos aqui. E ontem? Ontem eu escrevi. Tu escreveste. Ele escreveu. Nós escreveu. Nós escrevemos. Vós escrevestes. Eles escreveram. O radical serviu direitinho para todos. Pretérito imperfeito. Eu estava fazendo o lance e fui interrompido. Então eu escrevia. Escrevi. Ficou difícil digitar isso aqui com o radical pronto. Tu escrevias. Ele escrevia. Nós escrevíamos. Vós escrevieis. Eles escreviam. Mais que perfeito. Ao R, eu escrevera. Tu escreveras. Ele escrevera. Nós escreveramos. Vós escrevereis. Eles escreveram. Futuro do presente.
Eu te dou a certeza que no futuro eu escreverei. Tu escreverás, ele escreverá, nós escreveremos, vós escrevereis, eles escreverão. Se eu pudesse voltar no passado e consertar as coisas, eu seria diferente, porque eu não posso te afirmar mais que no futuro eu escreverei. Eu fiz coisa errada. Então, no futuro, ao invés de afirmar que eu escreverei, eu vou fazer o contrário, eu vou te falar que eu escreveria. Tu escreverias. Ele escreveria. Nós escreveríamos. Vós escreveríeis. Eles escreveriam. Escreveríeis. Essa aqui está errado. Portanto, está aí a tabelinha do verbo escrever, que é um verbo regular, respeitou todos os radicais, tanto é que eu tirei cópia dos radicais e coloquei em todos os lugares. Para você memorizar, você tem que fazer aquele lance que a gente fez aqui embaixo, do Ozzy. Quando ele fez a coisa certa, perfeito, ele conseguiu fazer. Quando ele foi interrompido, foi parado, ficou imperfeito o trabalho, não foi legal. Como ele fez há muito tempo, foi mais do que perfeito, foi perfeitaço, foi excelente. Amanhã, quando eu afirmo, certamente eu cantarei, e se eu tiver dúvida, certamente eu cantaria. E assim serviu também para o verbo escrever. Mesma coisa. Vamos fazer agora um verbo da terceira conjugação. Verbo partir, que também é um verbo regular. Então eu vou digitar: agora eu parto. Tu partes. Ele parte. Nós partimos. Vós partis. Eles partem. Vamos ver se o radical serve para todos? Eu vou pegar esse pedaço aqui. Obviamente você não vai fazer isso em casa. Eu estou fazendo aqui só para te mostrar que vai servir. E vou colar o radical em todos. Tudo aqui agora está com o radical idêntico, né? Então eu posso te afirmar que é verbo regular. Funcionou. Agora vamos ver se você vai combinar a flexão com o radical que eu coloquei. Ou seja, vamos ver se a desinência vai dar certo. Pretérito perfeito. Ontem. Perfeito. Ontem eu parti. Tu partiste. Ele partiu. Nós partimos. Vós partistes. Eles partiram. Eu fui interrompido nisso aqui. Então, enquanto eu fazia, eu fui interrompido. Então, eu partia, tu partias, ele partia, nós partíamos, vós partieis, eles partiam. Mais que perfeito. Há muito tempo funcionou. Eu realmente fiz isso, mas há um tempo atrás. Que não é certo falar um tempo atrás, né? Porque tem o verbo haver indicando tempo. Então, mais que perfeito. Eu partira, tu partiras, ele partira. Nós partíramos, vós partireis, eles partiram. Futuro do presente. Eu te garanto que no futuro, te garanto isso, que no futuro, agora, no presente, eu estou te garantindo que no futuro eu partirei. Tu partirás, ele partirá. Nós partiremos, vós partireis, eles partirão. Eis a incerteza. Eu vou te garantir, cara, no presente, mas no passado eu não posso te garantir nada. Pretérito, passado, né? Não posso te garantir nada, porque eu não sei o que eu fiz, que deu errado. Então no futuro eu partiria. No futuro do pretérito, tu partirias, ele partiria. Nós partiríamos, vós partiríeis, eles partiriam. Pronto. Funcionou? O radical para todos? Funcionou. Observe que nós fizemos o modo indicativo do verbo partir, que é um verbo regular. Eu fiz todos os tempos disponíveis, presente, passado
e futuro, obedecendo ao mesmo radical. Ok? Então, esses aqui são os verbos regulares. Vamos fazer agora mais um verbo regular para ver se isso frisa bem na nossa cabeça. Modo indicativo, verbo obedecer, que também é um verbo regular. Agora você já tem que começar a pensar assim: como eu vou saber se um verbo é regular ou não? Simples. Eu conjugo o verbo aqui, 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 aqui e aqui. Eu posso conjugar um para cada. Se eu, na hora da conjugação, o radical desaparecer, quer dizer que ele não é um verbo regular. Quer dizer que ele é um verbo irregular. O exemplo dado lá em cima foi o verbo ser. Presente, modo indicativo, verbo obedecer. Eu obedeço. Tu obedeces. Já vou fazer aquele lance. Eu vou pegar o que eu acho que é radical e vou espalhar aqui. Nossa, que bagunça que vai dar isso. Mas se funcionar, eu provo que ele é um verbo regular. Ele obedece. Nós obedecemos. Vós obedeceis. Eles obedecem. Perfeito. Eu obedeci. Tu obedeceste. Ele obedeceu. Nós obedecemos. Vós obedecestes. Eles obedecerão. Que bagunça que eu arrumei aqui. Imperfeito. Foi interrompido. Eu obedecia. Tu obedecias. Ele obedecia. Nós obedecíamos. Vós obedecieis. Eles obedeciam. Você pode rir dos meus erros que eu cometo para digitar aqui, mas para preencher radical, cara, é um saco. Melhor você digitar o verbo inteiro do que ficar preenchendo esses buraquinhos. Estou preenchendo só para te mostrar mesmo, porque depois não vou preencher mais não. Mais que é perfeito. Eu obedecera. Tu obedeceras. Ele obedecera. Nós obedeceramos. Vós obedecereis. Eles obedecerão. No futuro de agora, eu posso te garantir que eu obedecerei. Tu obedecerás, ele obedecerá, nós obedeceremos, e não come não. Vós obedecereis, eles obedecerão. No futuro do pretérito, eu obedeceria, muito incerto. Tu obedecerias. Ele obedeceria. Nós obedeceríamos. Vós obedeceríeis. Eles obedeceriam. Pronto. Deu um embolado no meio de campo porque a minha tabela não coube, né? Eu vou ter que diminuir aqui o tamanho dessa fonte aqui, colocar tamanho 10 ainda, ou 9 ou 8. Então nós temos aí a conjugação do verbo obedecer, que é um verbo regular. Por que é regular? Porque eu consegui colocar o radical em todos eles e esse radical não modificou. Chegamos ao final desta videoaula, desse primeiro conteúdo. O que você precisa fazer aqui agora para o nosso curso funcionar? Você deve saber identificar as partes de um verbo, você precisa saber identificar ou saber, pelo menos, o que são modos do verbo, você tem que saber identificar o que são os tempos do verbo. E você não precisa saber agora, sacou? Você tem que saber, assim, olhar e identificar, reconhecer um verbo regular.
Vamos lá, então, partes de um verbo. O que foi falado nessa matéria aqui? O verbo ele tem radical, ele tem vogal temática, ele tem o tema, que diz aí forma desinência. Quais são os modos do verbo? O verbo tem os modos indicativo, subjuntivo, infinitivo e formas nominais. Quais são os tempos do verbo? Então tem aqui, olha, quais são os modos do tempo? Tem o modo imperativo também, que é muito simples. Mas nos concursos eles colocam isso aí como bicho de 7 cabeças, mas não é não, o negócio é simples. Quais são os tempos do verbo? Basicamente, passado, presente, futuro. O presente ele pode ser perfeito, imperfeito, mais que perfeito. O futuro pode ser futuro do presente, futuro do pretérito. E conhecer um verbo regular, daí você tem que saber o lance do radical. Você tem que ficar esperto com o radical. Olhou para o radical mudou, o verbo não é regular. Por exemplo, o verbo dizer. O verbo dizer não é regular. Por que eu posso afirmar isso? Eu digo, tu dizes. Então aqui já azedou a maionese. Digo e dizes. Eu não consigo manter esse radical. Eu estou mudando de dig para diz. Tá? Ele diz, e aí vai, já mudou, permaneceu de cima, esqueceu o primeiro, então esse aqui não é um verbo regular. Ao longo dessa aula, eu falei um monte de coisinha e omiti outras, como por exemplo, agora no final eu te falei sobre o modo imperativo, coisa que eu não falei aqui em cima. Aqui em cima não tem imperativo. Não coloquei imperativo aqui porque seria realmente um susto para o final, para você não ter que sair decorando as coisas. Tá? Então, futuramente, tem aula 2, aula 3, aula 4. Esse é um curso assim, mais denso, mais comprido, mais assim, cheio de detalhes. Eu vou te explicando que há coisas que eu não te expliquei, porque eu não queria te assustar e nem colocar coisa agora na sua cabeça que seria desnecessário. Você precisa disso aqui para começar. Tá? Então você vai dar uma relida nessa aula, vai dar uma olhada nesse aqui tudo que eu expliquei, e eu quero que você treine esses verbos, que você estude esses verbos que eu coloquei na tela para você, que eu fiz contigo, né? Para você treinar e para você manter a matéria bem fresquinha na sua cabeça, para a gente partir depois para a aula 2. E, por favor, inscreva-se no meu canal para que eu continue postando essas videoaulas para vocês, que são videoaulas gratuitas. Hora alguma eu vou te pedir reembolso, eu vou te cobrar por alguma coisa que vai ser postado. Valeu? Então, bons estudos. Qualquer coisa você me chama no comentário ou me manda um e-mail que está postado aí logo abaixo do vídeo. Abração, bons estudos, até a próxima.